Boa tarde para quem acompanha o programa As Mulheres e começamos mais um boletim do jornalismo com as principais notícias do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi diagnosticado com câncer de pele. Bolsonaro estava internado em um hospital em Brasília. O repórter Afonso Marangoni está na capital federal e tem as informações. Boa tarde para você, Afonso. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos que acompanham Mulheres. O boletim médico foi divulgado agora há pouco do Hospital DF Star e dá conta que o ex-presidente já recebeu alta médica, mas também informa essa questão do câncer de pele. No domingo, o presidente tirou 8 lesões de pele e aí foi feita a biópsia, 2 delas identificou, portanto, o carcinoma, que é um câncer de pele comum. No momento, o ex-presidente não vai precisar fazer nenhum procedimento adicional e apenas o acompanhamento médico periódico. Agora, o que fez ele ir ao hospital ontem, que ele ficou internado e teve alta agora há pouco, foi um outro caso, de vômitos, também de tontura, dor de cabeça, verdade, vômitos, tontura, queda de pressão e também uma pré-síncope. Neste caso, o boletim informou que o presidente melhorou da situação depois de um tratamento com medicamentos e também de uma hidratação. Portanto, o Bolsonaro já voltou para casa, onde cumpre prisão domiciliar por determinação do Supremo Tribunal Federal. Quem falou mais cedo foi o médico Cláudio Perolini. Ele acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro e detalhou um pouco mais sobre este diagnóstico de câncer de pele. Vamos ver. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. O que ele tem que fazer é ser reavaliado periodicamente, em outras ocasiões, para ver se outras lesões apresentam características suspeitas. E a rodada de setembro da pesquisa Quest sobre a avaliação do governo Lula mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior. Assim como em agosto, a gestão do presidente Lula é desaprovada por 51% dos brasileiros e aprovada por 46%. Os pesquisadores realizaram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E a Polícia Federal prendeu hoje o diretor da Agência Nacional de Mineração, Cário Maio Seabra, durante a operação por corrupção no setor. O ex-diretor da Polícia Administrativa da PF, Rodrigo de Melo Teixeira, também foi preso. A operação faz parte de uma investigação que identificou uma organização criminosa que atua no setor de mineração para fraudar licenças ambientais por meio de pagamento de propina para agentes públicos em nível federal e estadual. Segundo a PF, o alvo dos policiais é um conglomerado com mais de 40 empresas. Além do diretor da Agência Nacional de Mineração e do ex-diretor de Polícia Administrativa, outros 3 empresários estão entre os alvos de pedido de prisão preventiva. A Justiça Federal também determinou o afastamento de funcionários públicos que estariam envolvidos no esquema. De acordo com a corporação, eles arquitetaram uma rede de empresas e operadores para garantir a continuidade de empreendimentos ilegais, mediante corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, fraudes documentais e lavagem de dinheiro. Mais de 3 milhões de reais teriam sido pagos em propina a agentes públicos. Alguns dos alvos investigados são suspeitos de receber mesada para favorecer os interesses da organização criminosa. E a Polícia Civil realiza uma operação para prender 2 suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, executado em uma emboscada no litoral paulista. Pela manhã, a mãe e o irmão de um dos suspeitos no caso foram ouvidos no DHPP, no centro da capital. O repórter Luciano Penteado está lá e tem os detalhes. Boa tarde para você, Luciano.
Olá, Lígia. Boa tarde para você, para todo mundo. Olha, os nomes, da mãe e do irmão do ex-delegado-geral aqui de São Paulo não foram divulgados justamente para não atrapalhar as investigações. Mas o fato é que ambos prestaram depoimento hoje aqui na sede do DHPP no centro de São Paulo e devem ser aí cruciais para ajudar a polícia na elucidação desse caso. Vamos relembrar, o ex-delegado-geral, o Rui Ferraz Fontes, foi executado a tiros em Praia Grande, na Baixada Santista, quando ele estava em um carro sem blindagem. Ele foi perseguido por um outro carro onde estavam os bandidos, acabou capotando, porque bateu em um ônibus e aí quando o outro carro chegou ele foi alvejado com vários tiros e acabou morrendo. Até o momento ninguém foi de fato preso e a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, inclusive uma possível retaliação do PCC, já que o ex-delegado foi um dos pioneiros aqui em São Paulo no combate às facções criminosas. Um irmão de um dos suspeitos, que a polícia já tem 2 suspeitos aí em mente, um irmão de um suspeito foi detido, trazido aqui para o DHPP, mas para averiguação. Ele não ficou detido, ele prestou o depoimento e também o depoimento dele será utilizado pela polícia para descobrir os mandantes e os executores desse crime. Volto com você aí, Lígia. Obrigada, Luciano. E nós ficamos por aqui. Vamos ver imagens da Avenida Paulista. Nesse momento, 22 graus, mas uma onda de calor está se aproximando e a partir de amanhã os termômetros podem se aproximar da marca dos 40 graus em algumas regiões aqui do estado, com a possibilidade de recorde de calor. A previsão do tempo completa e outras notícias você vê no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Até lá!